Viver de aparências gera um gasto e um desgaste muito maior do que uma vida plena e verdadeira. Uma vida plena e verdadeira, ela tem um fundamento, uma base de sustentação. O ser humano sabe o que quer, o que precisa, para onde deve ir. E assim se torna equilibrado. Pega apenas o que precisa sem exageros. E não se torna dependente e viciado das coisas e das pessoas. Enquanto que uma vida de aparências é o contrário. Ali não há sustentação, não há fundamento, não há equilíbrio, não há moderação, não há autoconhecimento, não há um propósito, um sentido. Tudo ali está no vácuo, está no vazio. Está num plano duvidoso, onde o ser humano não sabe o que precisa fazer e daí fica catando as coisas. E pior, fica catando as coisas fora de si, mais para mostrar para os outros do que para o próprio usufruto em relação às coisas. Então, uma vida pautada em aparências, ela é falsa desde a base. Ou melhor, é uma vida sem base. Porque quem tem base, ele não se preocupa com as aparências. Alguém que tem uma base firme, é o que é, tem um estilo próprio, tem uma forma de viver, é econômico nas necessidades. As necessidades que surgem nele são reais e verdadeiras. E assim o tempo é melhor empregado, as energias são empregadas de uma forma mais positiva. Não existe tanto desperdício de tempo e de energias. Já no caso de quem vive de aparências, vive desperdiçando, porque nada é permanente. Desperdiça tempo, energias, dilapida a sua autoestima, a sua boa vontade, e o que resta por fim é uma carcaça que fica seguindo novidades, modismos, tendências, porque as aparências, elas são justamente isso. Esse estilo de vida baseado em aparências é na verdade um estilo de vida que gira em torno dos modismos, das tendências, das novidades. Daquelas pessoas que vão sempre para um determinado lado, porque todo mundo vai para aquele determinado lado. Então essas pessoas se fantasiam com os incrementos, se fantasiam com todas essas excentricidades para parecer ser algo que não são. Porque quem busca por aparências, por ostentação, por encenação, na verdade não sabe quem é, não tem noção alguma de sua essência, do seu mundo interior, não sabe o que veio fazer nessa vida. Isso é um fato. Quem vive de aparências não sabe o que veio fazer nessa vida, porque quem sabe o que veio fazer não se preocupa com as aparências. Claro, cuida da sua imagem, busca ser uma pessoa bem apresentável, mas ser uma pessoa que tem uma aparência boa não significa se ater e se prender às aparências. Uma pessoa espiritualizada, ela sabe que a sua imagem deve ser cuidada em certa medida, sem exagero, sem um culto à sua imagem, sem querer produzir inveja nos outros através da sua imagem, da sua postura. Porque quem vive de aparências muitas vezes quer apenas causar inveja nos outros, sendo que quem vive de aparências é invejoso. E o invejoso quer que os outros sintam inveja dele para que ele possa se sentir grande, porque na verdade nada é. Quem quer se sentir grande é porque nada é, daí quer causar a inveja nos outros por meio das aparências.
através das conquistas materiais e materialistas por via do consumismo. O mundo das aparências gira muito em torno do consumismo, de comprar coisas para aparentar diante dos demais uma determinada postura, conduta, um jeito de ser, o que na verdade não passa de um maquiar-se, um mascarar-se, para parecer ser algo que não é. Porque quem não tem o conteúdo interior, quem não tem o espírito ativo, apenas se preocupa com a casca externa. E quem se preocupa apenas com a casca externa desperdiça muito tempo, muita energia, porque é preciso ter muito dinheiro para bancar as aparências. Daí é preciso gastar muito tempo trabalhando para adquirir o dinheiro, para arcar com as aparências. Ou pessoas assim se endividam. Essas pessoas endividadas que estão sempre com a corda no pescoço, garanto que a maior parte dessas pessoas vive de aparências. Essas pessoas acabam assumindo dívidas, compromissos que não têm como arcar, apenas para aparentar diante dos demais. Olhemos só que loucura, que distúrbio existencial de alguém precisar se endividar ou se ferrar, como se diz na gíria, para aparentar, para parecer ser, para se destacar diante dos demais por meio da casca. Se for para se destacar, que o ser humano busque se destacar, não de forma vaidosa, mas por uma serenidade, por um equilíbrio emocional, por uma espiritualidade saudável. Claro que quem se desenvolve espiritualmente não busca se destacar, faz o seu trabalho, segue a sua intuição, cumpre o seu destino. Não no sentido de querer destacar-se, mas se chega a se destacar, faz isso com humildade e utiliza o seu exemplo de vida como uma forma impulsionadora para aqueles que também querem se desenvolver, por meio de exemplos práticos aqui na vida terrena que podem ser fornecidos por aqueles que já alcançaram um determinado nível de espiritualidade. E uma pessoa espiritualizada, ela é econômica nas necessidades, porque leva uma vida plena, uma vida que não se preocupa e não se ocupa com as aparências. Diferente do caso daqueles que vivem apenas para as aparências. Isso gera uma demanda altíssima, um desperdício altíssimo de tempo, de energias. A boa vontade acaba sendo dilapidada, porque o ser humano nunca alcança alguma coisa, ele nunca alcança coisa alguma. Porque tudo é sempre máscara, tudo é sempre maquiagem, tudo é sempre encenação, tudo é sempre faz de conta. Nada fica, nada permanece na vida daquele que vive apenas para as aparências. Nada permanece na vida daquele que vive apenas de aparências. Falei 2 vezes para destacar bem. E isso é um fato. Isso é um fato. Enquanto que uma pessoa espiritualizada, ela consegue permanências em sua vida, uma estabilidade. Isso faz bem para o seu lado emocional. E assim é possível viver melhor. Assim é possível chegar a um lugar melhor, porque se dispõe de uma base de sustentação, que é o espírito desperto, que não precisa de todas essas bugigangas que aqueles que vivem de aparências necessitam. Na verdade, nem necessitam dessas bugigangas, mas como são ignorantes acerca de si próprios e querem se destacar, é que se apegam a todo este mundo de aparências, a essas máscaras, maquiagens, vestimentas, capas, brilhantes, que servem para causar inveja nos demais ou a admiração dos demais. Mas que admiração é essa, sendo que tudo isso não passa de falsidade
enganação faz de conta. Então pensemos sobre isso. Uma vida plena, uma vida real, ela cobra menos tempo e energia do ser humano do que uma vida fingida. Uma vida fingida, ela desgasta as energias, ela gasta muito mais energias e tempo. Quando o ser humano tem uma vida plena, ele pega aquilo que precisa, de forma honesta, sincera e verdadeira. E tem tempo para si, enquanto que aquele que vive de aparências não tem tempo para si, porque está sempre correndo atrás da poeira. Sempre correndo atrás da poeira passageira que vai junto com as pessoas fúteis, efêmeras, degradadas e decadentes desta vida. Então seja econômico no tempo, nas energias. Não desperdice o seu tempo e as suas energias com as aparências. Não viva para as aparências. Leve uma vida íntegra, integral, uma vida completa, uma vida com um sentido e um significado. E isso somente se pode alcançar através de um desenvolvimento espiritual saudável, e quem se desenvolve espiritualmente de forma saudável não precisa das aparências e nem necessita desperdiçar tempo e energias com as aparências. Leva uma vida mais econômica, serena, sincera e verdadeira. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!